Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sinto que os irmãos parece que ainda não iniciou 2020. Graça e paz. 2020 será um ano de grande provisão. É isso mesmo. É isso mesmo. E nós vamos fazer algo agora muito especial. Abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. E nós vamos ler dois versos. Porque se tratando de livros poéticos, a expressão mais adequada é usarmos a palavra versos. Então, versos 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, que palavra abençoada. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Você que é criança, você que é adolescente, você que é jovem e você que é adulto. A criança ou o adolescente geralmente recebe mesada. Jovens provavelmente já estão trabalhando. Estou falando para aqueles que têm alguma remuneração. E os adultos também. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, irmãos queridos. Vocês conhecem a nossa igreja. Vocês sabem como é nossa igreja e a natureza dessa igreja ser uma igreja eminentemente missionária. Os irmãos sabem disso. Nós somos uma igreja muito funcional. Nós não fazemos grandes coisas em termos de estrutura física, porque sempre nós cremos em investir em vidas, em pessoas. É assim que essa igreja caminha. E você tem uma grande oportunidade de estabelecer na sua agenda de 2020 uma agenda de fidelidade. O que significa isso, pastor? Meu irmão, você pode ser de janeiro a dezembro uma pessoa fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso é muito importante para a vida da igreja. Se nós queremos continuar expandindo, crescendo e proclamando o reino de Deus nos rincões da nossa região e fora da nossa região e fora do nosso país, por sermos uma igreja missionária, nós precisamos cultivar essa agenda de fidelidade. Se tem algo que você pode ser 100%, que nós podemos ser 100% fiéis, são nos dízimos e nas ofertas. Então eu queria convidar a igreja a não ficar meio que janeiro eu sou fiel, março, maio não entreguei. Irmãos queridos, vamos estabelecer uma agenda de fidelidade, estabelecendo as primícias. Primeiro ato nosso vai ser: isto aqui pertence ao Senhor. Ele nos deu 100% e nós vamos entregar 10% para a expansão do reino dele. E para isso vamos estabelecer primícias, porque a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens. E se tem uma maneira de nós honrarmos, é a gente estabelecer as primícias ao Senhor. Primeiro, tudo que você receber, entregue primeiramente o que pertence ao Senhor, para que Ele continue, Ele já é fiel, Ele é fiel, mas nós possamos expressar o nosso amor a Ele na proclamação do Evangelho através do dízimo das ofertas. Então, eu gostaria de convidar você
a viver essa agenda em 2020, porque certamente o Senhor vai encher os seus silos, Ele vai encher, não porque nós estamos estabelecendo uma troca, não porque nós cremos numa fé utilitarista, transformando Deus em objeto, não é isso, mas nós queremos fazer dos dízimos e das ofertas uma expressão de adoração a Deus, para que Ele seja adorado na proclamação do Evangelho no Brasil e fora do Brasil, através da Igreja Presbiteriana de Manaus. Então convido você, a todos, sei que tem muitos irmãos que fazem isso online, louvado seja o nome do Senhor, e continue fazendo, mas sei também que tem muitos irmãos que entregam aqui no espaço, no templo, no auditório principal, mas eu gostaria que você ensinasse isso também de maneira pedagógica aos seus filhos, de que nós iremos estabelecer a 10ª parte para a obra do Senhor esse ano. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Que seja assim esse ano na nossa vida. Quando vier os problemas e as lutas, não questione a sua fidelidade diante do Senhor. Confia no Senhor. Honre o Senhor. E certamente Ele vai sustentar a minha vida e a sua vida nessa caminhada. Ele tem feito isso, não é verdade? Vamos ficar todos de pé e vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu fiz questão de falar com os irmãos. Os irmãos sabem que nós não mercadejamos a fé nessa igreja, mas eu fiz questão de, como pastor da igreja, no sentido de liderança pastoral, de conversar isso com você. A começar com os pastores da igreja, os presbíteros da igreja. Eu quero dizer para você que os pastores dizimam, que os presbíteros dizimam, diáconos dizimam, todos são chamados à fidelidade, independentemente de funções na igreja. Vamos adorar a Deus. Enquanto estivermos adorando, vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas. E eu gostaria de fazer um pedido. Hoje, sexta-feira, eu recebi um comunicado da nossa irmã Margarete, e irmãos, nós estamos ajudando mais de 150 venezuelanos, e nós estamos precisando, se você for movido no Espírito de Deus, quiser me procurar depois, nós estamos precisando de 20 colchões, e estamos precisando de 20 redes, porque chegaram mais uma turma grande aí, e eles não têm nem aonde deitar. Depois do culto, me procure, eu direciono você a Margarete, e vai ser bênção de Deus a assistir esses nossos queridos irmãos. Há muitas pessoas, há muitos irmãos venezuelanos que estão aqui no nosso meio já, irmãos. E nós precisamos continuar abençoando, porque nós devemos, isso é dever nas Escrituras, de nós cuidarmos dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. E nós faremos isso, em nome de Jesus. Vamos adorar? Pois
Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Podem sentar, queridos. Eu tenho algumas questões para falar para vocês antes de ministrar a palavra. Eu quero pedir aos irmãos, os líderes, que convidem os amados irmãos que estão fora do templo, que entrem no templo. Eu percebo, irmãos, que quando há o momento do dízimo, alguns irmãos, em vez de permanecer, saem. Então, eu sei que é por causa de água, eu sei que é por causa de banheiro, mas eu gostaria de fazer um pedido. Faça isso antes, a não ser por circunstâncias que está além das suas possibilidades, certo? Então peço à liderança que convide os irmãos, convidem a moçada, que entrem para o templo. Irmãos, minha netinha nasceu. É verdade. É verdade. Eu quero dizer a vocês que eu casei com 20 anos, viu? Queridos, eu estava assim um pouco preocupado porque a Sofia, ela estava demorando para nascer, e eu falava: Senhor, segura aí um pouquinho, deixa eu chegar, e o culto dia 31, bênção de Deus aqui na igreja, mas de vez em quando eu falava: Senhor, eu quero chegar lá e participar do nascimento da Sofia. Irmãos, ela nasceu dia 1º de janeiro de 2020, olha que bênção, coisa maravilhosa, não é? Bênção de Deus. Cheguei às 11, quando foi à tardinha, ela nasceu, olha só. Aí eu peguei ela no colo, e aí eu me derreti, irmãos. Ela é linda, e a Rosângela ficou. Vai ser uma luta grandiosa, eu estou sentindo, mas está lá assistindo e ajudando a Mariana e o Tomás nesse momento de começo de caminhada. Mas ela é uma gatinha. Eu não sei, irmãos, quem aqui já é avô? Levanta a mão. Pastor Zé João já levantou e disse: eu já sou. Que coisa, não é bom? É aquele ditado mesmo que diz que avô é que nem um burro, que o filho amansa para o neto montar mesmo. É isso mesmo. É assim que eu estou me sentindo. Qualquer coisa, eu percebo já que ela diz assim: benção, avô. Já pensou, irmãos, quando ela começar a fazer assim? R$10 vai ser na mão, não tem jeito. Também quero falar sobre o nosso acampamento, retiro, na estação da semeadura do Encói. Irmãos queridos, vai ser um retiro maravilhoso, abençoado. Você precisa participar, levar um amigo, porque vai ser algo precioso, vai ser de Deus. Toda a liderança dos jovens estarão se movimentando, toda a juventude, por favor, participem. Eu estarei lá dessa vez ministrando, juntamente com o pastor Alcedi e o pastor Miguel. Vai ser um tempo precioso, precioso. E lembre-se, pastor, lembra do retirão? A turma do retirão podem participar também, vai ser bênção, vai ser algo especial. Por favor, estejam conosco. Aonde está o pessoal das inscrições, que eu não sei? Está ali, ó, fiquem de pé. Vão lá, façam as inscrições. Façam as inscrições. Depois do culto, façam as inscrições. Dia 9, nós teremos também a abertura da estação da semeadura, também a abertura da nossa escola bíblica dominical, ou melhor, nossa escola bíblica, que teremos escola bíblica para as crianças e também para os adultos. Começa dia 9, seja pela manhã às 9 horas aqui, seja no culto à tarde, começando às 17 horas. Obviamente que começa às 11 horas a escola bíblica pelas manhãs,
seja no Pé das Vivas, seja na Central. Tudo isso vai começar dia 9. E domingo que vem nós teremos a celebração da ceia. Pastor, e o que eu faço com meu filho nesse período? Meus irmãos, é bênção de Deus. Traz ele para o culto. Pastor, e se ele correr? Meu irmão, pega ele assim e diz: hoje você vai estar comigo no banheiro. E aí, abençoa. Pastor, é isso mesmo? Não, lógico que não. Fique com seu filho, participe, porque isto vai pedagogicamente fazendo eles também sentirem um sentido de culto, de adoração em família. Por isso é importante que os nossos filhos estejam conosco. Ok? Dado o aviso, dado o comunicado aos irmãos, vamos abrir Pois não, pastor Zé? Pastor José João está dizendo, vigília sexta-feira, dia 30, não é isso? Dia 31, sexta-feira, na Central, das 19 horas às 22, vamos orar, irmãos, vamos continuar orando, porque esta igreja é uma igreja que ora, e é bênção de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos 4, 23 a 31. Quem abriu, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor, nós agradecemos pelo que já ocorreu neste lugar. Nós agradecemos porque já declaramos que o Senhor é santo, santo, santo. Reconhecemos, ó Deus, o teu poder, a tua soberania. Reconhecemos, Senhor, que tu és o nosso Salvador, que tu és o nosso Senhor. Mas queremos, ó Deus, agora, no nome santo de Jesus, sermos iluminados pelo Espírito Santo, para compreender, ter o entendimento da sua palavra. Só o Senhor é capaz de trazer luz à nossa mente e ao nosso coração. Que saímos daqui, ó Deus, crendo de que uma igreja que ora
é uma igreja que experimenta a intimidade do Senhor. Nós cremos assim. E cremos que nesta noite, mais uma vez, o Senhor irá tão somente usar a minha boca e o meu coração para falar das verdades eternas que já está escrita e exposta na sua palavra. Ó Deus, move-nos aqui nesta noite. Move o nosso coração e o nosso entendimento na exposição das Escrituras, de Atos capítulo 4. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos reunidos com os pastores na quarta-feira, compartilhando sobre a agenda da Igreja Presbiteriana de Manaus para 2020. E nós estamos compartilhando porque nós somos uma igreja que temos a clareza de que quem age, quem intervém, quem manifesta o seu poder e dá dinâmica à igreja, de fato é o Espírito Santo. Eu penso que se nós lermos claramente o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos concordar com teólogos que afirmam que Atos dos Apóstolos, na verdade, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. E no compartilhar, nós estamos falando sobre isso, de como Deus está se movendo no nosso meio. E o pastor de Jardim disse algo que me chamou a atenção naquela reunião. Você já percebeu de forma intencional que a nossa igreja começa a sua agenda com 21 dias de oração e jejum? Às vezes passa despercebido de nós esse mover de Deus e que Deus colocou na vida de líderes dessa igreja a respeito da vida de oração, de uma comunidade que ora. E nesse sentido, eu não tenho dúvida de que toda comunidade, toda igreja que tem no centro de radiação da sua agenda a oração, penso que exatamente é aí que está o segredo do que Deus está fazendo na vida da Igreja Presbiteriana de Manaus. Obviamente que Deus tem nos dado estratégias, obviamente que Deus tem nos dado um método de desenvolvimento orgânico dessa igreja, porque o Senhor capacita os seus líderes, capacita a sua igreja, ilumina, dá criatividade à liderança na estruturação de uma dinâmica de desenvolvimento de uma igreja. Mas não é isso que faz uma igreja avançar, não é isso que faz uma igreja experimentar o sopro, o mover do Espírito de Deus, não é isso que agrega as pessoas no lugar. O que agrega as pessoas no lugar é o mover do Espírito Santo. E quando uma igreja está completamente cheia de um profundo desejo de adorar a Deus e de clamar a Deus e de suplicar a Deus que Ele incline os seus ouvidos e ouça o clamor da igreja. E nesse sentido, irmãos, esta agenda tem que ser prioritária na vida da igreja. O texto que lemos, ele tem um contexto extremamente relevante, porque não dá para dissociar esta oração sem toda uma contextualização que se dá em duas perspectivas. A primeira foi um contundente milagre que aconteceu em Jerusalém, no capítulo 3. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estão indo para a oração nona, ou seja, a oração da tarde, das 3 horas da tarde. Todo judeu piedoso, ele fazia 3 momentos de orações durante o dia. Às 9, meio-dia
e às 3h, de maneira mais clara. Esta era a oração da tarde. E todo judeu piedoso ia para o templo adorar e orar. E o texto diz que quando Pedro e João estão chegando na Porta Formosa, um dos portais para entrar na estrutura templista, a Bíblia diz que ali está um cônsul de nascença suplicando por esmolas. E a Bíblia diz que naquele momento que aquele cônsul de nascença pede uma esmola, o texto diz que Pedro fita-o firmemente. E ele olha para aquele coxo, aquele homem que jazia por muitos e muitos anos naquele lugar, pedindo esmola, e ele diz: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, anda em nome de Jesus. Naquele momento, o texto diz que Pedro pega-o pelo braço e puxa-o e o levanta, e ele firma os seus artelhos, e ele então começa a saltar de alegria, e todos ficam impactados por aquela ação, por aquele sinal, por aquele prodígio, por aquele milagre que Deus realizara através do apóstolo Pedro. Isso abalou as estruturas de Jerusalém, porque um homem foi curado em nome de Jesus. Esse é o contexto de um grande milagre, de um grande prodígio, de um grande sinal que aconteceu em Jerusalém. A segunda perspectiva foi em decorrência dessa cura, acontece o início embrionário da perseguição aos cristãos. O texto diz que ao ter ciência do que ocorrera, o sinédrio, 71 anciãos, mais o sumo sacerdote, 72 membros, anciãos, escribas, homens versados na lei, reúnem-se, chamam Pedro e João, trazem-os à presença e fazem uma pergunta a eles. A pergunta está no capítulo 4, no versículo de número 7. Esses anciãos dizem, o sinédrio diz: e pondo-os perante eles, os arguíram, disseram: com que poder e em nome de quem fizestes isto? Com que autoridade vocês estão operando esses sinais? Em nome de quem vocês estão tendo esta autoridade para curar? E eles então afirmam: nós estamos fazendo isso em nome do Senhor Jesus. E o texto diz que Pedro está cheio do Espírito Santo. A palavra cheio nesse texto é plerou, ou seja, ele está transbordando do Espírito, ele está repleto da presença do Espírito, e esse Espírito Santo enche-o de ousadia, de intrepidez, de coragem, a ponto de dizer: nós estamos realizando e ministrando essas maravilhas em nome de Jesus, o Nazareno, em nome daquele que vocês crucificaram. Esse Jesus ressuscitou. Esse Jesus não está mais
na manjedoura porque ela está vazia. Esse Jesus não está mais na cruz porque ela está vazia. Esse Jesus não está no túmulo porque o túmulo já está vazio. Ele ressuscitou. E eles ficam rilhando os dentes. E eles dizem: nós não admitimos que alguém aqui pregue sobre ressurreição dentre mortos, ou dentre os mortos. Isso porque essa classe do Sinédrio, a liderança que conduzia, não criam, principalmente e tão somente, objetivamente, os saduceus, eles não criam na ressurreição. E o texto diz que eles então prendem esses apóstolos, pressionam esses apóstolos, confrontam esses apóstolos e dizem: vocês não podem mais falar sobre esse Jesus. Eles não podiam negar de maneira nenhuma algo que era contundente, a cura daquele coxo. Então eles falam, não podem mais falar sobre isso. E o texto diz que eles falam, como não? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles são exortados, eles são de certa maneira escorraçados, mas são liberados. Eles são liberados. E neste contexto é que, meus irmãos, minhas irmãs, começa um enredo mais extraordinário de uma igreja que ora, de uma igreja que tem como elemento motriz um movimento de Deus, na sua centralidade, a oração. E aqui há, nesse texto, a partir do versículo 23, a primeira lição. Porque uma igreja que ora, ela reconhece que é na igreja, que é nos espaços comunitários, que acontecem os encorajamentos. Uma igreja que ora, ela reconhece que, seja num lugar específico, pequeno, como se fosse um grupo familiar, uma igreja na casa, seja no espaço do átrio do templo, é um lugar onde nós podemos ir para sermos encorajados. E o versículo 23 fala sobre isso, observe. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A primeira coisa que eles fizeram, eles poderiam ter dito assim: sabe de uma coisa? Vamos parar com esse negócio de falarmos de Jesus. A coisa está ficando preta. Assim como aconteceu com Jesus, que foi para a cruz e morreu na cruz, nós também seremos crucificados. Vamos parar com esse movimento. Nós temos que parar, porque isso pode gerar algo terrível na vida das pessoas. É melhor nós ficarmos quietos, é melhor nós não avançarmos, é melhor a gente sair pela tangente, é melhor a gente deixar essa coisa de igreja, vamos embora. Mas é interessante que o texto diz ao contrário. Esses homens foram perseguidos pela tradição, esses homens foram
passaram pelas adversidades, esses homens foram questionados, esses homens sabiam qual era o fim deles com relação à proclamação do nome de Jesus, e o texto diz que naquele momento de tanto embate, eles vão para a casa de irmãos, e contam e compartilham com seus irmãos os seus sofrimentos, e também as adversidades, mas também o que eles passaram. Sabe, meu irmão, minha irmã, isso aqui tem um ensinamento para nós. Parece que tem gente que quando os problemas vêm, quando as circunstâncias são adversas, eles se afastam da igreja, eles deixam de frequentar a igreja, eles deixam de frequentar um grupo familiar, eles deixam de participar como comunidade, eles deixam de compartilhar o seu sofrimento uns com os outros. Eles ficam involucrados, eles se afastam, eles não querem contato com ninguém, estão longe. Tem muita gente assim. Esse texto está dizendo de que quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, quando somos espreitados por forças do mal, quando o inimigo se levanta, ou seja visível, seja invisível, é nesta hora que eu e você temos que ir para a igreja, compartilhar com os irmãos, abrir o nosso coração e falar: meu problema é esse, a minha luta é essa, o meu sofrimento é esse, meus irmãos, nos ajudem, nós queremos caminhar junto nesse momento. É por isso que tem muita gente sofrendo no seu casamento, porque quando os problemas vêm e as separações acontecem, geralmente é porque não buscaram ajuda, não abriram o coração, não chamaram irmãos e irmãs para falarem: nós estamos sofrendo com isso, nós não sabemos o que fazer. Os gabinetes pastorais muitas vezes só recebem a notícia: fulano se divorciou, fulano separou. Meu Deus, como? Meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando uma luta no seu casamento, se você está enfrentando uma luta com o seu cônjuge, se você está enfrentando uma luta com o seu filho, com a sua filha, não fique isolado, abra o seu coração, procure homens e mulheres de Deus, procure o seu grupo familiar, gente que ama a Deus, que teme a Deus, e abra o seu coração, dilacere a sua alma e diga o que você está passando. Não sofra sozinho, abra o seu coração, procure ajuda, não fique sozinho nessa caminhada, porque existe um momento na nossa caminhada que nós precisamos de gente ao nosso lado. Esses homens tinham essa clareza. O pavor e os receios certamente vieram sobre suas mentes e seus corações. São homens, mas eles procuraram os irmãos, eles compartilharam com os irmãos. Uma igreja que ora reconhece que é na igreja, é num espaço de gente que ama a Deus, que pode produzir também encorajamento, força, ânimo para a nossa caminhada. Sabe, há um grande movimento hoje, que é assustador na igreja evangélica. Apenas 1/3 dos evangélicos hoje frequentam de maneira efetiva a igreja. 1/3 frequenta uma vez ao mês a igreja. Mas existe 1/3 de evangélicos hoje que estão fora da igreja, que são chamados hoje de desigrejados. São pessoas que não querem conversa com instituição, amam a Deus, gostam de Jesus, têm sensibilidade com Jesus, mas não querem saber com a igreja porque estão decepcionados com a instituição. Meu irmão, minha irmã, toda instituição tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas fragilidades, suas falhas. Mas isso não pode ofuscar que a igreja é a noiva de Cristo.
que a igreja é a agência do reino de Deus, e que a igreja transcende qualquer estrutura institucional. A igreja é a noiva, pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É essa igreja que nós, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, fazemos parte, não só da igreja visível, mas da igreja invisível. É essa igreja que eu estou dizendo, vá para ela, procure-a, fique junto, experimente a graça de Deus, e que sejam boca de Deus na minha vida, na sua vida, quando passarmos pelas adversidades. Uma igreja que ora, ela tem esse espaço. Meu desejo é que a igreja presbiteriana de Manaus seja esse espaço. Há muita gente sofrendo na nossa igreja. Há muita gente com enfermidades, com patologias. Há muita gente que luta contra o pecado. Há muita gente que luta dentro da sua casa. Há muita gente que luta com seus filhos e filhas. Há muita gente sofrendo. Há muita gente que passa por dilemas profundos. Há muitas coisas acontecendo no meio da igreja, irmãos e irmãs. E a igreja tem que ter um coração sensível a essas demandas, a esses sofrimentos. Quantas pessoas não estão divorciadas hoje na nossa igreja? Quantas pessoas não são viúvos ou viúvas na nossa igreja, que sofrem com a solidão, que estão alheios, que estão à margem? Quantas pessoas lutam contra o pecado, contra as paixões terríveis dessa vida? Quanta gente não sofre por tantos dilemas, tantas coisas? Mas eu quero dizer para você que ainda é na igreja que nós podemos encontrar um espaço de graça e misericórdia. É na igreja que Deus pode dizer para você: eu ainda não desisti de você, eu estou com você até o final. É a igreja que vai estar, porque apesar de tudo isso, Deus há de levantar homens e mulheres piedosos que olham para você com um olhar de graça e misericórdia, dizendo: nós estamos juntos nessa caminhada e nós vamos vencer juntos em nome de Jesus. Segundo aspecto de uma igreja que ora, que me chama a atenção, é uma igreja que reconhece a soberania de Deus. Uma igreja que reconhece a soberania de Deus. Observe o versículo de número 24 e 25, por favor. 26 e 27. Ouvindo isto, unânimes. Essa palavra unânimes no original é muito interessante, porque a imagem é uma imagem de uma orquestra. Vários instrumentos diferentes, mas tocando no mesmo grau e no mesmo tom, e regidos por um maestro. A ideia aqui é que essa igreja se reúne depois dos relatos dos apóstolos, e eles unânimes, como orquestra, juntos, reunidos, eles são movidos por um maestro chamado Espírito Santo de Deus. Que o maestro da sua vida seja o Espírito Santo, regendo a sua vida, regendo a nossa vida, regendo a nossa igreja. E o texto diz: levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, Tu, soberano Senhor. Essa palavra soberano nesse texto, no original, é déspotes, que significa aquele que tem autoridade e poder inquestionável. Nós usamos uma expressão déspota e muitas vezes usamos de maneira pejorativa, mas no sentido original da palavra, é um senhor de escravos, um senhor que comanda, um senhor que tem poder e autoridade e ninguém questiona a sua autoridade. O que o texto está dizendo é que na oração desses irmãos, eles começam a oração dizendo: Tu és soberano, Tu és
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. O que, irmãos? Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito. Tu és o quê? Podemos aumentar um pouco a orquestra? E apesar desta glória que tem, deixa o Espírito Santo mover. Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és o quê? Tu és tremendo. Ele é o soberano. Esta é a oração clássica desses irmãos. A primeira coisa que ele diz é: Senhor, tu és soberano, tu tens todo o poder, tu tens toda a autoridade. Nenhum decreto humano pode sobrepujar os teus decretos, porque tu és o Deus Todo-Poderoso e os teus decretos são divinos. É Ele que está aqui, irmãos. É Ele que rege a sua vida e a minha vida. É Ele que governa. É Ele que está no trono. E Ele está no trono. E se Ele está no trono, Ele está no controle de todas as dificuldades que você está enfrentando. Esses irmãos, eles falam isso para Deus: Senhor, tu és soberano. Nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos os teus decretos, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua autoridade, reconhecemos que tu és imutável, reconhecemos que tu és infinito, reconhecemos que tu és onipotente, reconhecemos que tu és onipresente, reconhecemos que tu és onisciente. Senhor, nós reconhecemos que tu és Deus. E esse texto é um texto lindíssimo, porque ele retrata essa soberania em três perspectivas. Primeiro, ele fala sobre esse Deus que é soberano, como sendo Deus criador de todas as coisas. Versículo 24 diz assim: Tu és soberano, Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso está falando do ato criativo de Deus. Ele é o Criador. Ele fez existir o que não existia. Ele trouxe à existência aquilo que não existia, aquilo que era um caos, aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio. O Espírito de Deus pairou sobre as águas e Ele, o Deus Todo-Poderoso, fez todas as coisas. Ele fez você e a mim. E se Ele fez você e a mim, Ele se interessa por mim e por você. Você vai sair daqui dizendo: Senhor, muito obrigado, porque a despeito da tua grandiosidade, a despeito de quem tu és um Deus que se importa comigo, tu és um Deus pessoal, tu és um Deus interessado na minha vida, tu és um Deus interessado na minha história, tu és um Deus interessado na minha casa, tu és um Deus que fez todas as coisas. E se alguma coisa está bagunçada, se alguma coisa está ainda informe, Senhor, forma para a glória do teu nome. Esse texto também fala desse Deus que é o Criador. Ele também fala que esse Deus é o Deus da revelação. Deus da revelação. Versículo 25 diz: que disserte por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo se revelando por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui está falando do Deus da revelação. A oração desses irmãos é uma oração da palavra de Deus, é uma oração bíblica.
eles oram o Salmo de número 2. Eles estão orando o Salmo de número 2, que as nações, que o inimigo se levantou contra o ungido de Deus, o Cristo. Mas foi revelado na sua palavra que tudo isso já estava predeterminado, como diz o texto sagrado. A palavra de Deus no versículo 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha predeterminado, o Senhor já tinha reagendado, já estabelecido todas as coisas, tudo o que estava acontecendo, o levantar de Deus, o mover de Deus, a promessa do Messias, a respeito de tudo isso já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Isso já estava na aliança da redenção. Deus chamando o seu filho, para que o seu filho pudesse ir ao mundo, se encarnar e fazer com que o mundo se rendesse aos seus pés e as forças do mal caíssem por terra. Esse nome é o nome de Jesus Cristo. Esse é o Deus da revelação, que revela a sua própria palavra, e o Logos de Deus é o próprio Cristo. Então ele fala, ele é o Deus da criação, ele é o Deus da revelação, e ele é o Deus da história. Observe o versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Que mensagem maravilhosa é essa? O que ele está dizendo, que esse Deus soberano é o Deus da história. O que ele está dizendo é de que, por mais que os judeus religiosos, os líderes religiosos, conspiraram contra o Senhor Jesus, por mais que Herodes estabelecesse toda a conveniência política para entregar Jesus, todo o poder autoritário do Império Romano personificado em Pilatos, como definindo a morte de Jesus, tudo o que estava acontecendo não era obra de homens, e o que estava ocorrendo não era fruto de uma estrutura, de um arquétipo, de uma estratégia, de um estratagema humano para fazer com que Jesus fosse calado historicamente. O que ele está dizendo é que tudo isso estava já estabelecido, e no decorrer da história, a história não é cíclica, não é de tempos em tempos, mas como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou um homem nascido de mulher, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele veio na história. A história tem um início, meio e fim. Ela é retilínea, há uma consumação para acontecer. Nem eu, nem você, e nem força nenhuma pode empreender, pode gerar obstáculo em relação a isso. O caminho é o caminho da redenção, o caminho é o caminho da vitória, e a vitória vai ser quando o Senhor Jesus voltar com a sua igreja e estabelecer a nova Jerusalém, Jerusalém celeste ataviada. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Você não veio hoje aqui por acaso. Por mais que você dissesse hoje, eu não vou à igreja. Por mais que você olhe para você mesmo e sinta-se assombrado por todos os dilemas que te envolvem, e você diz, eu não mereço isso, mas você veio. Talvez você já tenha dito, eu vou desistir da minha vida, mas você veio. Isso é claro e notório, de que a sua história
ela se entrelaça com a história da redenção. Você é amado e querido de Deus. Deus trouxe você hoje para dizer que Ele é o Senhor da sua história, para dizer que ninguém está no controle da sua vida neste mundo, do ponto de vista de controle. Ninguém pode despersonalizar você, ninguém pode amassar você e a sua existência e as dores mais profundas da sua alma, impressionando você de tal maneira que você se sinta dependente de pessoas, a ponto de viver e respirar por causa de pessoas, pelas falas, pelos argumentos das pessoas. Não! A sua história não tem um final por palavras malditas lançadas contra você. A sua história, ela é escrita pelo Rei, Senhor da história. E se está algo terrível na sua vida, saiba de uma coisa em nome de Jesus: o Senhor da história pode reescrever uma linda história na sua caminhada em nome de Jesus. Na verdade, escrever, porque tudo que Ele escreve já está estabelecido para a glória do seu nome. Então, se você pensou em desistir da sua casa, desistir do seu marido, desistir do seu filho, desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, desistir da vida, lembre-se de uma coisa: o Rei está nas mãos do Senhor, você está nas mãos do Senhor. E Ele vai conduzir você numa grande e extraordinária história de vitória. Porque Ele é o Deus da história. Esta é a oração que estabelece essa soberania de Deus. Uma igreja que ora reconhece a soberania de Deus. Mas soberania de Deus não está dissociada de responsabilidade humana. Deus é soberano e Ele enche o seu coração para você ser uma pessoa responsável. E esse texto então me leva o resultado das petições desses irmãos. Qual é o resultado das petições, das orações desses irmãos? Está no versículo 29 e no versículo de número 30. Diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles não oraram para Deus massacrar os seus inimigos. Eles não estavam orando para Deus falar assim: Senhor, desce fogo e queima todos eles. Irmãos, você já teve vontade de fazer uma oração assim? Alguém que levantou contra você e você fala: Senhor, promove para o céu agora ou para outro lugar. Alguém já teve vontade de fazer uma oração assim? Não levante a mão não. Eles não oraram assim. Eles oraram pedindo a Deus poder. Eles oraram pedindo para Deus poder, dinamis, uma implosão na alma, algo que lhe dessem uma força. Para quê, irmãos? Eles pediram poder para pregar a palavra de Deus com intrepidez. Você já pensou esse grande exército que está aqui hoje? Senhor, nós queremos sair daqui com esse poder do Senhor, para chegar na minha casa e falar do amor de Jesus, para falar do meu amigo de trabalho sobre o amor de Jesus, para falar para o meu amigo, a minha amiga que vive uma vida dissoluta, terrível, sobre o amor de Jesus. Senhor Deus, me dá autoridade, coragem, força, me dá estratégia, mas me dá, ó Deus, uma santa ousadia para pregar a tua palavra. Foi isso que eles estavam fazendo. Eles estavam orando a Deus, clamando para que o Senhor desse autoridade, poder
poder para eles, para continuarem pregando a palavra de Deus, irmãos. É isso que nós devemos fazer, queridos. Nós estamos chegando na estação da semeadura. Nós estamos chegando num período em que a igreja fica focada na proclamação. Quiçá o dia maravilhoso e lindo da sua casa toda ser alcançada pelo Senhor Jesus. O seu amigo ser impactado pelo Evangelho de Jesus. A sua amiga, o seu cônjuge, alguém que você ora há tanto tempo. O Senhor vai usar você com palavra de ousadia e graça. Segundo resultado que me chama a atenção nesse texto, continua no versículo de número 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo. Que coisa linda! Servo Jesus. Eles pedem poder para pregar a palavra, para anunciar a palavra com intrepidez, e eles agora declaram de que enquanto nós estivermos falando, Senhor, estende a tua mão poderosa, Senhor, para realizar sinais, prodígios e curas através do nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é uma palavra extremamente importante no tempo que nós vivemos, porque tem muita gente pedindo poder, e fazendo e realizando milagres em seu nome, para projetar a si mesmo. Tem gente que diz: só eu prego, só eu oro, só eu intercedo, só eu faço acontecer, só eu bato o escanteio e cabeceio. Só falta dizer que nem Jesus: sem mim nada podeis fazer. Tem gente assim, tem gente desse jeito, e nós estamos vendo isso, pessoas se projetando, pessoas se colocando no palco, no centro, como sendo o realizador das manifestações miraculosas em nome de Deus. Não, irmãos, a oração deles é: enquanto estivermos pregando o Evangelho, Senhor, estende a tua mão e faz maravilhas. Enquanto estamos aqui pregando o Evangelho, Senhor, cura quem está enfermo e precisa da cura do Senhor. Senhor, faz um milagre de libertação completa, genuína, segundo a tua boa mão. Senhor, faz com que alguém que está aqui hoje, com seus ouvidos tapados, frio espiritualmente, saiam daqui cheios do teu Espírito Santo. Senhor Deus, realiza os sinais e maravilhas. Senhor, faz isso, ó Deus, e nós cremos que Deus tem o poder para fazer, irmãos. Há muita gente hoje firmando suas posições ortodoxas numa mentalidade racionalista, que não acredita que Deus tem o poder de realizar milagres nos dias de hoje. É fato que há muita baboseira no nosso meio, é fato que tem muita gente enganando gente por aí, mas irmãos e irmãs, nós cremos no poder da palavra de Deus, nós cremos no poder de Jesus Cristo, e nós cremos que Deus pode realizar sinais, prodígios e maravilhas nos dias de hoje e na sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Estende, Senhor, a tua mão, que ninguém saia daqui sem a unção, a graça, a presença inefável, indizível, maravilhosa de Deus. Que nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente, nenhum adulto saia daqui desta noite sem a presença do Espírito Santo de Deus. A conclusão está dessa mensagem de uma igreja que ora, no versículo 31. E nós podemos ler juntos. Diz assim: tendo eles orado,
Tremeu o lugar onde estavam o quê? Reunidos. Eles, pode continuar então. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora imagine essa cena. Uma oração presbiteriana, essa oração. Primeiro sob a soberania de Deus. Deus maravilhoso, Deus grandioso. Senhor, Tu és o Deus que se revela. Tu és o Deus que se revela através do Teu Filho Jesus Cristo. Tu és o Deus que intervém na história da minha vida, da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, porque eu fui criado, eu fui alcançado, foi o Senhor que me fez, foi o Senhor que nos fez, e o Senhor tem um propósito eterno nas nossas vidas. Agora, Senhor, enche o nosso coração, nos dá autoridade para pregar a Tua palavra contra os nossos inimigos. Senhor, nós precisamos viver na dependência do Senhor, na graça do Senhor, e eles estão orando, e num momento ímpar, o lugar é abalado por um estrondo. No original é um estrondo. É como se fosse um reportar para o Antigo Testamento com as ações teofânicas de Deus, as evidências de Deus, as manifestações, e os terremotos eram uma das manifestações de Deus, no sentido de abalar, de dizer que Deus estava ali. Esse texto está dizendo que Deus estava naquele lugar e o lugar tremeu. Que saia, irmãos, o seu grupo familiar seja estremecido pelo poder da palavra este ano. Que saia, irmã, a sua família seja abalada pelo poder de Deus e transformada para a glória de Deus. Que saia, irmãos, nesse lugar haja um tremor, um abalo na nossa alma, a ponto de reconhecermos que Deus está aqui hoje. Que saia, irmãos, que saímos daqui dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e nós vamos seguir esse Deus, apesar das vicissitudes, apesar das adversidades, apesar dos obstáculos, apesar dos meus sofrimentos, apesar das minhas enfermidades, apesar das minhas patologias, apesar dos meus pecados. O Senhor é o Deus da minha vida. E finalmente, o texto diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Pentecostes já tinha acontecido. Isso me ensina algo. Deus quer nos encher todo dia. É todo dia. A experiência de hoje, sermos cheios, Deus tem algo para nós amanhã, para nos encher novamente. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. O Espírito Santo está em nós, irmãos. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo reina na sua vida. O Espírito Santo habita aqui. Então você pode dizer: Senhor, enche minha vida com teu Espírito, transborda a minha vida. Transborda para quê? Para viver para a tua glória e proclamar a tua palavra e anunciar o teu evangelho. Porque o Senhor Jesus é o Evangelho da graça. Quero encerrar esta mensagem com uma definição sobre oração, feita por um autor desconhecido. Esse autor desconhecido definiu oração assim: nada está além do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Nada está além do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Que a Igreja Presbiteriana de Manaus
seja uma igreja de oração e que crê na vontade soberana de Deus em tudo para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esta mensagem de hoje. Vamos ficar de pé, queridos? Pastor, querido Eustáquio, pode encerrar orando e impetrando a bênção, pastor? Por favor. Você pode dar a mão para o seu irmão que está perto de você? Nós vamos orar e depois o pastor Eustáquio vai impetrar a bênção e está encerrado o culto ao nosso Deus. Vamos orar a Deus. Deus tem promovido grandes reavivamentos no mundo, e o meio que Deus usa é a oração. Nós não encerramos o nosso propósito no dia 21 com os 21 dias de oração e jejum. Nós continuamos. Ele é um start para continuarmos a orar durante todo o ano de 2020 e até que Jesus volte. Então, nunca pare de orar, nunca desista de orar. Um certo pregador e teólogo disse que nós precisamos orar e continuar orando e permanecer orando. Deus tem muito a fazer em nós e através de nós por meio da oração. Vamos orar. Deus, estende as tuas mãos sobre o teu povo. Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. És imutável na sua forma de agir, de ser. O Senhor é soberano, soberano, está acima de tudo. O Senhor é inquestionável no agir do Senhor. E às vezes o Senhor não age como nós queremos que o Senhor age, como esperamos que o Senhor haja como nós queremos que o Senhor age, porque o Senhor tem as suas multiformes maneiras de agir na vida da tua igreja. Se tu quiseres, Senhor, fazer com que este lugar trema, como tu fizeste no dia em que a igreja do Senhor ali estava orando, tu podes fazer. Se tu queres soprar sobre nós o Espírito, da maneira que o Senhor soprou no dia de Pentecoste, quando 120 homens oravam, e o Senhor abalou as nações através de 120 homens que oravam, porque aqueles que saíram de Jerusalém, saíram pregando o Evangelho, com ousadia, com intrepidez, Senhor, e eles mesmos sabendo aquilo que eles sofreriam, eles sabendo aquilo que estava diante deles, mas ainda assim, fortalecidos pelo Senhor por meio da oração, eles estavam prontos e dispostos a morrer, porque eles tinham uma causa, a causa de Cristo. Assim que nós também sejamos revestidos desta mesma intrepidez, que sejamos esta igreja, ou que sejamos esta igreja que permaneça orando, Senhor nosso Deus, e experimentemos o vento do Senhor todos os dias sobre nossas vidas. Traz a tua bênção sobre o teu povo, vitória sobre os lares, vitória no casamento, vitória com o seu filho, vitória no trabalho, vitória na sua vida espiritual, vitória nos relacionamentos, vitórias nos grupos familiares que vão multiplicar a 30, 60, 100 por um, porque quando a tua igreja coloca um propósito diante do Senhor, o Senhor honra a tua igreja, Senhor. Faça com que também a oração traga-nos unidade, para estarmos, Senhor, mais próximos a essa unanimidade, que nada, que nem lutas, que nada possa nos separar, mas que sejamos um, Senhor, em Ti sejamos um. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as virtudes, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,
seja sobre vós, igreja do Senhor aqui presente, e com a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Te abençoe, uma boa semana e vão em paz.